Olá, galerinha, eu sou o professor Marcos Prado, professor de língua portuguesa. Estou aqui no curso diferencial para nós tratarmos de vários assuntos aí envolvendo a gramática da língua portuguesa. Exatamente, nós sabemos que a nossa gramática, a língua portuguesa, também quanto à interpretação, são extremamente cobradas em concursos públicos, né? E em muitos deles com peso 2, né? Como nós tivemos aí no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nós tivemos aí a prova da PM do Tocantins recentemente, o TRE também do Tocantins, o TRF Primeira Região, e a língua portuguesa não só é importante para a cobrança em termos de questões, mas principalmente em termos de linguagem, para aquele que vai estudar as matérias do direito, tá certo? As legislações específicas. Quem detém o conhecimento de linguagem, com certeza consegue assimilar melhor os conteúdos, né? E nós vamos então, aqui, neste momento, tratar da parte normativa da língua portuguesa, especificamente a gramática da língua portuguesa. E vamos começar desde o início dela, né? Com o tópico noções de fonologia e a acentuação gráfica, quanto ao uso do acento diferencial e do acento tônico, matérias extremamente também relevantes para a língua portuguesa, inclusive a acentuação gráfica foi um quesito abordado no novo acordo ortográfico assinado em 2008, tá certo? Então, hoje muito cobrado em concursos públicos, principalmente a área de tribunais, a área de PM, por exemplo, tá? Obviamente que tudo depende do perfil da banca. Nós temos bancas que privilegiam mais determinados conteúdos da gramática e outras bancas que privilegiam menos, tá bom? Mas o nosso foco aqui é trabalhar todo o conhecimento da língua portuguesa para que você esteja preparado para prestar qualquer concurso público, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui então de noções de fonologia, certo? Será então o nosso primeiro tópico, noções de fonologia, tá? O que nós precisamos entender é que quando nós falamos, através da formação da palavra fonologia, fono e logia. Fono refere-se ao som e logia, estudo. Então, nós estamos aqui falando do estudo do som. Então, em termos de língua portuguesa, qualquer língua aparece primeiro na oralidade e depois ela surge onde? Na escrita. A fonologia busca o estudo da pronúncia da língua portuguesa. Tudo que está associado à pronúncia da nossa língua. E é o que nós vamos trabalhar aqui. A base da fonologia é o fonema. Então vejam aqui, ó, a base da fonologia é o fonema. O fonema será representado por duas barras na paralela e diagonal, tá certo? Então, toda vez que eu tenho uma letra dentro dessas duas barras paralelas na diagonal, eu não estou falando da letra, eu estou falando da pronúncia da letra, correto? Então, vejam só. Vamos exemplificar as mudanças que nós temos aqui, tá? Olha só. Por exemplo, a palavra taco. Vejam só. A palavra taco, ela possui a seguinte descrição fonológica, ó. Então percebam aqui que quando eu vou descrever a palavra fonologicamente, eu tenho uma pequena mudança, em que o C
ele apresenta o som de quê? De K, correto? Vejam que uma pequena mudança de letra proporciona uma enorme mudança na fonologia e também no significado. Vejam o que eu vou fazer aqui, ó. Uma pequena mudança, correto? Então percebam. Olhem só. Eu terei agora fonologicamente, olhem só. Estão vendo? Então, ao mudar a letra T para a letra C, nós não só mudamos a relação gráfica e fonológica, como também mudamos a parte semântica. Lembrando, amados, que quando nós falamos em semântica, nós estamos falando em quê? Estamos falando em significado, em ideia, tá? Quando nós falamos em léxico, nós estamos falando em estrutura. Léxico, estrutura. Semântica, significado. Fonologia, pronúncia, tá certo? Uma palavra, ela é analisada em três partes. Em três partes. Ela é analisada quanto à sua escrita, à sua pronúncia e ao seu significado, correto? Então vejamos aqui, dando continuidade então. Olhem só. A gente percebe aqui então é que a relação letra versus fonema, ela poderá ocorrer de três maneiras. Relação letra e fonema pode ocorrer de três maneiras, tá? Ó, a primeira relação é mais letras que fonemas. Mais letras que fonemas. Vejamos aqui então. Uma das formas que nós temos para termos mais letras que fonemas é a palavra carro, por exemplo, tá? O que nós devemos perceber é que pelo uso de dígrafos, tá? Pelo uso de dígrafos, nós teremos mais letras que fonemas. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui, ó, 5 letras. 5 letras. Mas, quando nós vamos verificar a relação de fonemas, nós percebemos que os dois R's são contados como um, tá? Porque eles formam o que nós chamamos de dígrafo. Ó, dígrafo. O que é o dígrafo? São duas letras igual a um fonema. Então, olha só, o que é então o nosso dígrafo aqui? O nosso dígrafo corresponde, ó, duas letras igual um fonema. Então, se nós vamos considerar essas duas letras um só fonema, então eu vou retirar dessa relação numérica 1, sobrando então 4 o quê? 4 fonemas, tá? Aí você me pergunta, Prado, esses dígrafos podem ocorrer de quais maneiras? Das seguintes maneiras, vamos ver aqui. Colocando o conceitozinho. Corresponde a duas letras que formam
um fonema. Tá? Nesta situação, eu terei os chamados dígrafos separáveis. Os dígrafos separáveis são eles: nós temos o R, S, X, C, S, C e S, C cedilha. Então vejam só. Nós temos aqui então, ó, então percebam, eu tenho aqui os dígrafos separáveis. Veja a separação que houve aqui, ó, o R, S, X, C, S, C e S, C cedilha, correto? Agora, qual dos dois será pronunciado, Brado? Sempre o segundo. Então, este aqui não será pronunciado, como este não será pronunciado, este não será, este aqui não será, como este aqui também não será. Nós vamos pronunciar este R, este S, este C e este C cedilha, correto? Então, por isso, são chamados de dígrafos separáveis. Na separação silábica, fica um para a sílaba anterior e o outro para a sílaba posterior. Agora, nós temos também os dígrafos inseparáveis, tá certo? Os dígrafos inseparáveis. Vejamos aqui, ó. Vejam só. Dígrafos inseparáveis. Quais são aqui os nossos dígrafos inseparáveis? 5 para cada lado, tá? Olha só. Temos aqui todos os que têm o H, NH, CH, LH, aí nós temos o QU e o GU. Um pequeno detalhe: quando eles forem seguidos do E ou do I, aí nós temos a condição inseparável, tá? Então vejam só. Nós temos, por exemplo, a palavra ninho, nós temos a palavra cachaça, vulgo pinga, né? Nós temos aqui a palavra filho, nós temos aqui a palavra queda, e nós temos a palavra aqui, ó, guinada. Uma guinada na vida, tá certo? Então percebam que na separação silábica, os dígrafos aqui ficaram na mesma sílaba. Ó, nós temos aqui o dígrafo NH, aqui o dígrafo CH, aqui o dígrafo LH, e agora nós temos aqui o QU e o GU, seguido de E e I. Prado,
Quais não serão pronunciados? O H não será pronunciado. E aqui o U. Com certeza, porque eu não falo que eu tive uma queda, e sim eu tive uma queda. Então o som é de K, tá certo? Queda. Ó, eu proporcionei uma guinada na vida. Uma guinada e não uma guinada, tá certo? Inclusive, meus amados, antes da reforma ortográfica, quando o U precisava ser pronunciado, o que nós fazíamos? Usávamos quem? O trema. Exatamente. Aqueles dois pontinhos em cima do U. Isso indicava que o U não era dígrafo. Ele seria pronunciado de forma átona, de forma fraca, formando então um ditongo com o E ou com o I. Tá certo? Um ditongo crescente. Beleza? Então, ó, quais seriam as palavras que nós teríamos a pronúncia do U, não formando então o dígrafo? Vamos pegar aqui, ó, a palavra eloquente. Olha aqui, ó, eloquente. Vejam a minha pronúncia, ó, quente. Percebam que o U é pronunciado, tá? Como também na palavra tranquilo, ó, quilo, né? Então nós temos a pronúncia do U. Antes da reforma ortográfica, nós utilizaríamos o trema para demonstrar que o U era pronunciado. Infelizmente, com essa reforma de 2008, esse trema desapareceu, tá certo? Lembrando que ele não foi retirado da língua portuguesa, porque as palavras de origem alemã, tá bom? Possuem ainda o trema, as de origem alemã, beleza? Então, continuando, percebam que em todas as palavras que nós colocamos aqui, dos dígrafos inseparáveis e dos separáveis, o número de letras e fonemas diminuiu, tá? Então, percebam aqui, ó, vamos pegar o que está aqui do nosso lado. Se eu for fazer a relação de letras e fonemas, eu tenho, ó, eu tenho 5 letras, tá certo? E tenho quantos fonemas? Diminui 1, 4 fonemas. Aqui nós temos 2, 5, 7. 7 letras. Quantos fonemas? 6 fonemas. Vejam a relação aqui, novamente. 5 letras. Quantos fonemas? 4 fonemas. Novamente aqui. 5 letras. Quantos fonemas? 4 fonemas. E já aqui, guinada, eu tenho 3, 5, 7 letras e 6 o quê? Fonemas. Então, a forma que nós temos aqui para trabalharmos um número menor de fonemas do que de letras é utilizando os dígrafos, tá certo? Aí você vai perguntar, Prado, quer dizer que os dígrafos são só estes? Nós temos mais alguns para ver aqui, os chamados dígrafos nasais, tá certo? Os dígrafos nasais. Então percebam aqui, ó. Olha só. Os dígrafos nasais, eles funcionam da seguinte maneira, tá? Vamos pensar aqui, ó, que cada tracinho que eu vou colocar aqui para vocês corresponde a uma sílaba, tá certo? Cada um. Então, eu tenho uma palavra aqui com 3 sílabas. Toda vez, preste atenção, olha só, tá? Toda vez que a sílaba ela for finalizada por N ou por M, olha aqui, N ou M, o que eles farão? Tanto o M quanto o N, eles indicarão o som nasal à vogal anterior. Esse som nasal é representado na fonologia
pelo uso do tio. Exatamente. Então a vogal ela terá um som nasal, indicado fonologicamente pelo tio. Aliás, toda palavra com tio, aquela sílaba terá som nasal. Quando eu realmente escrevo com tio, como por exemplo a palavra irmã, tá certo? Exatamente, eu não coloco o tio no an, então irmã, eu não falo irmã, falo irmã. Como também palavras terminadas em ão, tá certo? Como por exemplo, irmão, né? Então olha só, da mesma maneira aqui, montando o nosso esquema, ó, ele vai indicar o M ou o N, um som nasal, a vogal anterior, tá certo? A vogal anterior. Agora, cuidado, preste atenção aqui, amado. Se eu tiver o M ou o N na última sílaba, nós temos algo diferenciado aqui, ó. Algo diferenciado, tá? O que vai ocorrer? Ele não só irá indicar som nasal, a vogal anterior, mas também, obrigatoriamente, terá som de I ou som de U. E fazendo isto, tá? Eu terei a formação obrigatória. A formação obrigatória de quê? De ditongo ou de tritongo. Exatamente. Peguemos aqui, ó, como exemplo. Vejam. A palavra, ó, porém. Estão vendo? Olha só. Percebam aqui, ó. Eu tenho o M finalizando a sílaba. Então, o que ele fará? Ele vai indicar som nasal, a vogal anterior, e ele terá ou som de I ou som de quê? U. Quando eu falo porém, percebam que o som é de quê? É de I. Então, vamos escrever esta palavra aqui fonologicamente. Olha como eu vou escrevê-la aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Porém. Estão vendo? Com o tio aqui, ó. Porém. Percebam que a indicação nasal é tão forte, que mesmo havendo a presença do acento agudo, a pronúncia ela é o quê? Fechada. Ela é nasal. Ela ressoa no palato, no céu da boca, tá certo? Mais próximo da fossa nasal, que é o que liga o nariz com a boca. Exatamente, tá? Então percebam que neste caso eu não tenho dígrafo. Eu não tenho, porque ele indica o som nasal, como você pode perceber, só que o M ele vai existir na forma de quê? De I. Estão vendo? E formou aqui para nós, ó, o ditongo. Exatamente. Porque quando nós falamos em ditongo e tritongo, nós pensamos sempre no encontro de quê? De A, E, I, O, U. De vogais e semivogais. Beleza? Mas não. Eu posso ter o ditongo formado por M ou por N neste caso aqui. Tá certo? Porque o que nós levamos em consideração na fonologia não é a escrita, e sim o quê? A pronúncia. Exatamente. Prado, e como que seria então um tritongo aqui? Tá? Muito tranquilo. Vamos colocar aqui, ó. Percebam esta palavrinha aqui, ó. Em, chá,
Enxaguão. Já percebeu aqui, né? Botou acentozinho aqui. Enxaguão. Então, o que nós temos aqui, ó? Percebam aqui, amados. Eu tenho o M aqui, indicando o quê? O som nasal, a vogal anterior, e lembrando que o M, finalizando a última sílaba, ou ele terá som de I, ou ele terá som de quê? De U, né? Que é o caso aqui, ó, enxaguão. Então, percebam, eu vou pegar, olha só essa sílaba aqui, ó, perceba, só a última, tá? Ó, enxaguão. Então, eu terei o U, que é semivogal, o A, que é vogal, e o U, que é semi o quê? Vogal, formando, então, aquilo que nós conhecemos como o quê? Como tritongo. Exatamente. Então, percebam aqui, amados, olha só, eu tenho a semivogal, a vogal e a semivogal, formando, então, o nosso tritongo, correto? Entenderam isso? Claro para nós? Tá? Lembrando que quando nós falamos em ditongo, em tritongo, em hiato, tá certo? Os encontros vocálicos, não se deve levar em consideração só a escrita, mas eu preciso levar em consideração também o quê? A pronúncia, porque nós estamos falando de fonologia, estudo do som, e não da escrita, do som, correto? Então, esse tipo aqui de situação não forma dígrafo, de maneira nenhuma. Agora, Prado, me mostre nesse caso aqui, situações em que formaria dígrafo, no caso, dígrafo nasal. Vamos para a nossa outra parte do quadro aqui, então. Ó, percebam aqui, amados. Um exemplozinho, então. A palavra, olha aqui, ó. Ambivalência. Eu só não vou falar em dígrafo, nesse caso de MN, quando eu tiver aqui, ó, a última sílaba. Então, o que nós percebemos aqui, ó, percebam, amados, nessas duas sílabas aqui, ó, na primeira e na quarta. Veja o que acontece aqui, ó, olha como é que eu vou grafar. Percebam que aqui o M, ele indicou unicamente som o quê? Nasal, a vogal A. Beleza? Olha aqui, ó, beleza? Bi, eu pronuncio os dois, vá, aí vem o lem, olha aqui, ó, percebam, ó, o lência. Então, percebam que aqui o meu N, ele está indicando o quê? Som nasal, a vogal anterior, tá certo? Então, vamos contar o número de letras. 2, 4, 6, 9, 12. Então, eu tenho uma palavra aqui com 12 letras. Quantos dígrafos eu tenho? Eu tenho 2 dígrafos, ó. Aqui eu tenho dígrafo nasal, como aqui eu também tenho dígrafo nasal. Então, se eu tenho 2 dígrafos, eu vou diminuir 2 do número de letras. Então, eu tenho 12 letras, eu tenho quantos fonemas? 10 fonemas. Então, percebam claramente, o que nós vimos anteriormente era o M ou N finalizando o quê? A última sílaba. Aqui nós temos o M e o N não na última sílaba. Então, não forma nem ditongo e nem tritongo. Nós temos o quê? O dígrafo nasal. Tá certo?
Então nós temos mais letras e menos o que? Fonemas. Prado, haveria uma outra forma de nós trabalharmos, tá certo? Um menor número de fonemas? Com certeza, tá? Uma outra forma de trabalho seria palavra iniciada por H. Então, quando eu tenho uma palavra iniciada por H, tá? O H ele não é pronunciado. Então, peguemos aqui, ó, como exemplo, a palavra hora, ou a palavra homem. Então, percebam aqui, ó, eu terei a palavra sendo iniciada por H. Então, eu tenho aqui 4 letras, mas quando eu vou contar os fonemas, essa palavra já começa com a pronúncia de quem? Do O. Então, eu terei o quê? 1, 2, 3. Eu terei 3 pronúncias. Então, eu terei 3 fonemas. Da mesma maneira aqui, ó. Olha que coisa interessante. O H. Eu vou começar novamente a pronúncia com o quê? Com o O. Olha quem apareceu aqui, ó. Vejam aqui quem apareceu. Apareceu o M, finalizando a última sílaba. Quando isto ocorre, o que acontece? Som nasal para a vogal anterior. Só que um pequeno detalhe. Quando é a última sílaba, o M ou ele produz o som de I, ou ele produz o som de U. Ó, homem. Então, você percebe aqui o som de quê? O som de I. Exatamente. Então, eu terei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos fonemas? Tira um só do H. Então, eu terei 4 fonemas. E aqui, não tira não? Não, não tira não. Porque ele formou o quê? Ditongo com o E. Vamos pegar essa última sílaba aqui, ó. Vejam como que eu escreveria esta palavra. Olha aqui, ó. Men. Estão vendo? Então, eu tenho aqui o O, o M, o E e o I. Aqui forma, então, para nós o quê? O ditongo. Beleza, galera? Então, nós temos aqui 5 letras e 4 fonemas, obrigatoriamente. Então, nós temos um número menor de fonemas do que o número de letras. Agora, nós podemos ter também um número maior de fonemas do que de letras, tá? Então, percebam aqui, ó. Olha só. Mais fonemas que letras. Mais fonemas que letras. Eu só tenho uma possibilidade, tá certo? Para eu ter mais fonemas que letras, tá? Essa possibilidade ocorre quando eu tenho o X representando o som de KS. Exatamente. A única forma de eu ter mais fonemas que letras é o X com som de KS. Ó, uma coisa que todo mundo ama, tá certo? Deveria. Bom demais. Sexo. Olha aqui. Então, você percebe que eu tenho aqui 4 letras. E marvado esse 4. Percebam que aqui, ó, o meu X, ele vai formar, ó, 2 fonemas. Ele vai formar o K e o S, né? Juntamente com o fonema O,
com o fonema O. Sexo. Então eu terei 4 letras, mas eu terei o quê? 5 fonemas, correto? 5 fonemas. E Prado, eu tenho menos fonemas que letras, nós temos mais fonemas que letras, e nós podemos ter também, amados, o mesmo número de letras e de fonemas. Vejamos aqui, ó. Percebam a relaçãozinha aqui, ó. Letras iguais a fonemas. Exemplo. Nós temos aqui, não havendo dígrafo, a palavra não sendo iniciada por H, não havendo o X com som de KS, então eu terei letras iguais a fonemas. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa, olha só como nós a representaríamos. Za. Então percebam que eu tenho, ó, 4 letras e eu tenho aqui também 4 fonemas. Correto, amados? É isso aí. Vamos pegar mais um exemplo aqui para finalizarmos essa partezinha. Olha só. Nós temos aqui a relação. Vamos ver aqui. Aprovado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu terei 8 letras. Eu não tenho dígrafos aqui, tá? Eu não tenho dígrafo nem separável, nem inseparável, nem nasal. E eu não tenho o X com som de KS. Então eu terei o mesmo número de fonemas, que serão então 8 quê? 8 fonemas. Compreenderam, amados? Então isso aqui é uma noção básica de fonologia, tá certo? Porque quando nós vamos falar em acentuação, nós temos que ver nas regras complementares a acentuação dos ditongos e dos hiatos, tá certo? E quando nós falamos em ditongos e hiatos, nós estamos falando de fonologia, então esta base é sempre boa e importante para você, beleza? A parte de acentuação, nós falamos no próximo bloco. Um grande abraço.